Bom, depois de alguns testes e depois de desistir da minha briga aqui com um grilo na minha casa, eu vou gravar esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno e vim aqui compartilhar algumas dicas de leituras e alguns processos de leitura que eu tenho feito, que estão em andamento. Eu trabalho como professor, então, enfim, a luta interna é lidar com o trabalho, milhões de correções, de provas e atividades, e ao mesmo tempo terminar as minhas leituras. Além de ter encontrado um tempinho também para inventar de escrever livro. Mas enfim, aqui estou eu, muito instigado pela leitura de Fernanda Melchor, né? Essa autora mexicana e todo mundo precisa conhecer, certo? E claro, não existe unanimidade, sempre haverão os que não irão gostar da literatura dela, haverão os que irão amar, mas não estou em busca de unanimidades, estou em busca de compartilhar esse conteúdo e fazer algumas discussões que eu acho interessantes, ok? Fernanda Melchor é uma autora mexicana, ela nasceu em Veracruz, ali na região do Atlântico mexicano, próximo ali da região do Caribe, né, que faz aí no litoral, né, tem acesso ao Golfo do México, é uma região de exploração de petróleo também, e a escrita dela é uma escrita que te faz ficar incomodado. Não é uma escrita fácil no sentido de trazer amenidades, é uma escrita dilacerante, são personagens muito crus e que não existe espaço para maniqueísmos. Quando você sente piedade por um, imediatamente você é acertado em cheio pela escrita dela, que traz, né, todas as incongruências e incoerências desses personagens. Afinal de contas, nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos marcados pela desigualdade, certo? É por isso que a literatura dela me empolgou. Eu conheci Fernanda Melchor, a escrita dela, vamos ver se está gravando, ok, tá verdinho, então tá gravando. Eu conheci a escrita dela no México, quando eu fui para o México, passei alguns meses para meu doutorado de sanduíche. E nessa ideia, né, de aprender o espanhol, de desenvolver melhor o idioma, nada melhor do que ler. E aí eu comprei um livro dela, eu gosto de literatura contemporânea, fui em busca de escritores contemporâneos. Em destaque escritoras. Eu já havia visto algum artigo sobre literatura latino-americana e ela estava nesse artigo, não sei se foi na 451, mas o livro dela estava sendo destacado ali como uma das leituras essenciais para entender a América Latina. E eis que me deparo com Temporada de Furacões. Essa é a versão. E, gente, basicamente, né, Temporada de Furacões é um livro com várias versões de um acontecimento. Ele começa com o assassinato de uma mulher, certo? De uma bruxa. E essa mulher, né, essa bruxa conhecida ali pela comunidade, né, pelo lugarejo, né, o vilarejo chamado La Matosa, também nas proximidades de Veracruz, ela vai ser conhecida por fazer, né, as suas medicinas secretas, né, por fazer ali uma série de poções, principalmente para as mulheres, principalmente para as prostitutas desse lugar. Então aí já tem uma demarcação. E a forma como ela vai ser encontrada vai ser de uma forma tão cruel, tão crua, por um grupo ali de meninos, de crianças, que é assim que começa o livro. E aí a gente fica se questionando, foi culpa dela? Né? O que é que ela fez? Imediatamente você pensa, o que é que ela fez para ela ser assassinada dessa forma? E o corpo dela parecia que estava sorrindo, né? Enfim, tem todo um mistério, uma mística aí sobre esse assassinato, ok? Não tem nada de literatura mágica, não tem nada de realismo mágico. Realismo real, é realismo cru da sua forma mais explícita possível. E é dessa forma que Fernanda Melchor vai narrar o livro, né? A forma do livro, aí eu falei um pouco do conteúdo, eu vou para a forma do livro é como se fosse um relato oral. Então, cada capítulo, e são capítulos longuíssimos, né? Às vezes não existe nem tempo para você respirar, porque ela vai escrevendo como se a pessoa estivesse falando, conversando com você. Vão ser versões, cada capítulo vão ser versões de uma pessoa diferente sobre esse assassinato. Então eu queria ver como é esse México profundo, como é essa oralidade mais informal, inclusive para eu entender o que estava sendo falado nas ruas, né, da cidade do México. Então tem muito palavrão, né, tem muito espaço para o escárnio, tem muito espaço para o explícito, né? Mas dentro disso, você entende que não é o acaso, é porque os personagens, eles vivem naquela comunidade, eles sofrem todas as misérias possíveis, né? Tem uma parte que ela vai provocar, essas pessoas, elas estavam embebidas aí, né? Estavam embebidas em desemprego, né? Elas não tinham nem o que fazer, se preencher o tempo útil delas, da vida delas, por tráfico, por drogas, por bebida, por violência. A visão de relação afetiva é muito distorcida também, é de uma forma muito
crua, né? E as mulheres, principalmente, mas também os homossexuais, as mulheres trans, elas irão ser vistas como o ponto mais descartável da sociedade, né? Por esses personagens masculinos. É assim que eles irão, né, ser formados. Então você sente também uma angústia lendo isso, porque você sabe que é verdade, né? Isso não é só no México, é na América Latina. Então você tem a personagem de Norma, que é uma das personagens principais, e ela está grávida, né? Enfim, o parto dela começa ali, ela começa a ensanguentar, porque tem uma relação ali com a bruxa, né? A bruxa, ela se encontrou antes porque ela não podia ter aquele filho. E você descobre que ela tem 13 anos, né? E depois você descobre que ela já foi abusada antes pelo seu padrasto e que ele culpa ela porque ela seduzia ele, né? Ela que foi responsável por isso. Então é uma sucessão de violências na vida dessa personagem. Mas você tem outros personagens aqui que são muito marcantes, né? Além da bruxa. Mas o que eu queria destacar mesmo é a forma como essa escritora fenomenal trabalhou uma coisa que eu que eu quero muito discutir em geografia, que é a minha área de estudo, que se chama território profundo, ou territórios profundos. A gente fala muito em sertão no Brasil, né? Um conceito muito brasileiro. Mas aqui a gente trabalha também essa coisa das profundezas desse interior, que é um litoral, mas é que está distante da sua metrópole, né? Da sua capital, do centro, né, econômico aí do país. Que vai viver uma exploração de petróleo, né, essa porção aí do México, do Golfo do México, mas que vai deixar a população local dessa região à margem, né, dessa riqueza acumulada. Então, gente, esse livro, ele foi finalista do Brooke Prize, eu acho que foi o International Brooke Prize, um dos principais prêmios, e é assim, é essencial, sabe? Eu deixo sempre coisinhas aqui da viagem nos livros que eu compro, e aí eu deixei até a passagem de avião, enfim, uma flor, enfim, uma fitinha aqui de um local que eu visitei. Tinha até um vulcão, um cartão postal, né, de um vulcão e de uma estrutura aqui das pirâmides de Teotihuacan. Bom, não satisfeito pela leitura em espanhol, eu comprei a versão em português. A Mundaréu fez essa edição lindíssima, e eu queria ver como é que ficou no português, porque, gente, são marcas da oralidade mexicana muito fortes. Então tem pinche perro, tem este morro, que é como se fosse moleque, né, esse jovem, enfim. Pinche perro é um palavrão, né, muito, muito escutado assim nas ruas. E aí eu queria ver, e da mesma forma ficou muito interessante, né, mesmo com o português sendo outra estrutura, ficou muito interessante, né. Aí eu queria até ler um trechinho para vocês terem ideia do quanto é marcado pela oralidade, né. Um trechinho aqui que nós temos e aqui, cadê um personagem importante, né, para a história, mas eu também não quero passar um spoiler para vocês. Bom, aqui temos dois personagens importantes para a história, né? Luísme de cuecas, com os olhos semicerrados pelo sol do meio-dia, ou de raiva, e os cabelos emaranhados. O que você está fazendo aí? Perguntou a Norma, quando enfim a distinguiu na penumbra do quarto. E você com isso? Pentelho intrometido. Pentelho, provavelmente é pendejo na escrita, né, de Fernanda. Gritou Chabela com um novo cigarro nos lábios. Luísme olhou sua mãe como se quisesse aniquilá-la com um olhar. Franziu os lábios em uma maçaroca terrível e deu meia volta e se afastou para aquela caverna torta e prestes a se despedaçar, que ele chamava de casinha. Norma decidiu segui-la. Agradeceu Chabela pelo vestido e atravessou correndo a sala, onde o homem ainda cochilava com o televisor ligado. Não quero que você fale com ela. Foi a primeira coisa que Luiz me disse quando Norma entrou na casinha. Não quero que fale com ela, nem que entre nesta casa, entendeu? Não aumentou o tom de voz ao ordenar, mas apertou o braço dela com tanta força que deixou a marca dos dedos. Se quiser mijar, vá ali atrás, continuou, mas não para lá. Não quero que você vire uma das putas, entendeu? Norma disse que sim, que entendia. Inclusive pediu perdão, embora nem soubesse pelo que estava se desculpando. Mas nos dias seguintes, enquanto Luiz me ficava roncando no colchão, às vezes até tarde, Norma, incapaz de suportar o calor infernal do teto de latão do barraco, levantava-se às escondidas e escapulia-se para a casa de Tabix, do outro lado do terreno, para a cozinha de Chabela. Bom, esses personagens aqui, Chabela, Luiz e Norma, enfim, né, serão essenciais, né, para entender o desfecho desse terror, né, dessa temporada de furacões. O título tem relação também, né, com essa região aí do Golfo do México que vai ser atingida, né, por furacões. Mas não é a natureza influenciando as atitudes do ser humano, né? Como, por exemplo, vidas secas, né, o próprio Grande Sertão Veredas, de uma forma um pouco mais social. Vai ser o que o ser pode fazer contra o outro ser, e tendo como plano de fundo, né, a natureza. E aí me leva a discutir também outro livro dela, que eu gostei ainda mais, chamado Paradise, né? Eu não li a versão em espanhol, eu li já direto a edição da Mundaréu também, tem um muro bem bonito. E Paradise é um condomínio fechado de luxo, também aí nessa região de Veracruz, né, do Golfo do México. Tem uma fotinha aqui minha, não sei se dá pra ver.
uma fotinha quebrando uma pinhata lá na Cidade do México. E, gente, basicamente a história de Paradise é macabra, certo? De Temporada dos Furacões também, mas de Paradise eu achei mais macabro porque o terror está dentro. O terror está dentro do condomínio, né? Especificamente na crueldade, né, de um dos personagens aí em relação a outra pessoa. Então, basicamente, nós temos dois personagens principais, que é Polo, que é o narrador da história, né, o principal narrador, e o Franco, também conhecido como Gordo, esse morador, né, do condomínio Paradise. Polo vai ser um trabalhador ali do condomínio, né, ele vai procurar o que fazer, ele quer mudar de vida porque ele sofre tudo mais terrível aí onde ele vive. Ele se sente acossado, ele se sente desmerecido, enfim, vai ter uma relação aí familiar muito complexa, e ele vai ter a única pessoa para compartilhar essas angústias, para beber, né, para se drogar, enfim, Franco, né, que é uma pessoa desprezível. E eu tô falando de personagens que são menores de idade, né? Você lê e depois você lembra, são menores de idade, né? São jovens que estão em formação, mas que já estão completamente deturpados, né? Franco mesmo tem uma visão muito agressiva sobre relacionamento com uma mulher, e é isso que vai motivar a história, né? Franco, ele é obcecado por Marianne, uma moradora aí do condomínio, né? Franco, como eu falei, é um jovem que vive com os avós, ele é morador do condomínio, né? Ele não faz nada o dia inteiro, certo? De novo, essa coisa de o que você faz com o seu tempo útil, né? E, enfim, esse garoto, ele vive jogado em pornografia extremamente pesada, e ele imagina as coisas mais terríveis, né? As violências mais terríveis com essa senhora Marianne. Então o livro começa: foi tudo culpa do Gordo, era o que diria a eles. Foi tudo culpa do Franco Andrade e sua obsessão pela senhora Marianne. E o livro já começa assim porque vai acontecer algo, né? Vai acontecer algo muito terrível aí dentro dos muros do condomínio Paradise. De novo, né? Um território profundo. Porque quando a gente fala de território profundo, né, de interior, a gente sempre imagina tramas mais rurais, né? Temporada de Furacões, de certa forma, tem essa coisa do mangue, do canavial, né? O corpo vai ser encontrado no canavial, ali entre os canaviais e os mangues, ou os manglares. E aqui você tem uma trama mais urbana, mas que da mesma forma vem trazer, né, de forma muito explícita, o que existe dentro, né, de nós e como, né, essas pessoas vão ter as suas relações afetivas, a própria existência completamente atravessada pela violência. Fernanda Melchior é essencial, né, para entender a constituição, né, dessas regiões no México, mas antes de qualquer coisa, também na América Latina, né, nos faz se identificar de alguma forma, né, nos interiores do Brasil, por exemplo, que neste momento existem meninas, existem rapazes que se descobrem atraídos, né, por pessoas do mesmo sexo, mulheres, enfim, homens, e que vivem seus segredos, né, que fogem, né, que escapam, mas que também depositam na violência essa repressão. Então, gente, era o que eu queria falar para vocês. Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, tão profissional assim, tá? E se vocês gostaram desse conteúdo, né, dessa análise sobre a leitura de Fernanda Melchior, curte, compartilhem, comentem também, que eu vou continuar compartilhando aqui algumas visões sobre as leituras que eu tenho feito. Agora, no momento, eu tô lendo Triste Tigre, sempre uma leitura assim, super, super leve, sabe? Enfim, eu acho que a vida não tá pesada o suficiente, mas eu vou lá e busco uma leitura extremamente densa. Estou na metade, mas já suficiente para dar aquelas pausas longas, porque é um relato muito cruel, ok? É isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.